Deus e eterno Pai, estamos agradecidos, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por Sua presença no nosso meio. A Tua palavra disse que o Senhor habita nos louvores, Senhor. E isto é verdade, Pai. O Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Mesmo sabendo que muitas vezes não temos mérito, ó Senhor, nem dignidade, mas o Senhor mesmo assim, o Seu amor, o Seu sangue nos cobre e nos limpa de todo o pecado, Senhor. E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tens feito por nós, por tudo que estás fazendo e por tudo que irás fazer, Senhor. Te agradecemos por saber, ó Pai, que o Senhor está no nosso meio, nos abençoando, nos orientando, Pai, e muitas vezes nos admoestando, Pai, com a Tua palavra, mas sabendo que isto é o que nos levará para o céu. Deus, toma o controle deste altar, deste púlpito, e usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões. Não olha para elas, Senhor, mas olha através do sangue de Jesus Cristo, e venha com Teu doce Espírito e fale aos nossos corações, ao coração da Tua noiva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Devo confessar que vocês formam um belo coral. Muito lindo ver vocês cantando dessa maneira, vendo como a igreja do Deus vivo, ela, quando se une em adoração, eu creio que o diabo está tremendo a perninha, ele está com medo, e ele tem que ter medo, porque a Bíblia diz que nós somos o povo, a noiva, a geração eleita, os escolhidos de Deus, né? Você crê assim? Amém. Graças a Deus. Irmãos, desejo continuar a mensagem de ontem, a qual eu não consegui entrar, porque o Espírito Santo nos levou por outro caminho, mas foi gostoso seguir a liderança do Espírito. Foi bom, e é tão bom quando o Espírito Santo nos toma e nos leva na direção que Ele quer, porque Ele sabe o que vai falar, né? Mas essa mensagem, eu creio que já está ali, é uma mensagem que chegou nova, o título que eu dei ontem, né? A maneira de um verdadeiro profeta. Então, se você quiser pegar, levar para casa e ler essa mensagem, eu anotei alguns parágrafos. Fiquei sexta-feira, noite inteira praticamente, lendo ela e gostei muito dela. Porque o cristão, quando come do maná, que está na glória Shekinah, não é um maná que está podre, né? É um maná vivo. Então, eu não sei se é correção, se é admoestação, mas para mim sempre é um consolo ouvir a voz de Deus falar. Amém? E um dia nós estávamos lá no Pastor Febrônio e deu um trovejão lá para o temporal, né? Ia chover e deu um trovejão. E eu me assustei com o trovejão e ele disse, eu gosto desses trovejões, porque é a voz de Deus. Eu pensei, glória a Deus pelos trovejões, né? Então, às vezes a voz de Deus vem como trovejão, vem vibrando a nossa casa, mas é a voz de Deus, amém? Então, quero ler com vocês Amós capítulo 3, a mesma leitura que lemos ontem, versículo 6 em diante.
E vou intitular o mesmo título, A Maneira de um Verdadeiro Profeta. E vou procurar ser bem objetivo. Estou encurtando um pouquinho as minhas pregações, né? Eu ouvi um glória a Deus aí. Amém, né? Mas não é por muito falar também, né? Não é por muito falar. E a Bíblia diz que 2 ou 3 palavras para um bom entendedor já está dito, né? Então, Amós capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Nós sabemos e temos consciência, acho que está um pouquinho, o retorno aqui para mim está um pouquinho alto. Se o senhor puder, é isso aí? Eu acho que eu sempre vou ter esse problema com os aparelhos de som. E vocês não me levem a mal, irmãos, mas é que a gente não entende muito. Daí a gente um pouco fala baixo, outro pouco fala alto, aí dificulta para o nosso irmão trabalhar no som lá, né? E às vezes a gente bota a culpa em quem está cuidando do som, mas na verdade é a pecinha que está atrás do microfone também, que não entende muito. Mas Deus nos ajudará, né? Nós sabemos, irmãos, que desde quando conhecemos essa mensagem, esta Bíblia, ela não mudou nem um pouquinho. Deus, Ele não mudou nem um pouquinho a respeito da sua palavra. Sabemos que o mundo mudou, as pessoas mudaram, os pensamentos mudaram, as atitudes mudaram, o governo mudou, o mundo mudou, o país mudou, a atitude das mulheres mudaram, a atitude dos homens mudaram, mas existe uma coisa que permanece fiel e é a palavra de Deus. E nessa nós estamos confiados, porque se nós basearmos a nossa fé em alguma religião, em alguma denominação, com certeza nós cairemos junto com aquela organização quando ela cair. Mas quando estamos baseados, conforme Mateus 7:24, que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, bateram-se os ventos, correram-se os rios, vieram todas as tempestades que vieram, mas aquela casa permaneceu de pé. E quando nós baseamos a nossa fé, colocamos na palavra de Deus, na infalível palavra de Deus, faça-se tudo o que tem que fazer, nós permaneceremos de pé. Porque não estamos ancorados em homem nenhum. Uma vez deu uma enchente aqui, lembra? Quantos lembram que deu uma chuvarada uma vez aqui, que entrou água até aqui dentro da igreja, e nós estávamos numa turma, tirando a água de dentro da igreja aqui, colocando pano de tudo que é lado lá para a água não invadir aqui. E eu olhei lá, esse rio que passa aqui atrás, ele tinha invadido ali, esse terreno que nós temos aqui atrás da igreja, ele invadiu ali e tinha uma lavoura de milho que o nosso saudoso irmão Marcílio tinha plantado. A enchente levou tudo, mas toda aquela plantação de milho que ele tinha plantado ali, mas naquela plantação tinha um pilar de concreto, de pezinho ali, e atrás daquele pilarzinho tinha um pé de milho. A enchente levou toda a plantação, mas aquele pezinho que estava atrás do pilar nem mexeu. A enchente pode vir, irmão, mas aquele pilarzinho, aquele pezinho de milho que estiver atrás dessa palavra, vai ficar de pé. Essa noiva está atrás da palavra e ela vai ficar de pé.
profeta diz que nós temos que professar a nossa cura, temos que professar a nossa vitória. Então por quê? Porque o poder está em nossas palavras. Quero falar desta noite um pouquinho sobre o profeta Amós, da qual nós lemos aqui, onde ele disse: rugirá o leão, quem não temerá? Você sabe que quando um leão, ele ruge, o profeta disse que um dia ele estava no acampamento na África do Sul, ou na África, em algum lugar lá, e ele estava acampado em uma das suas cabanas, que eles faziam, cabanas espinhosas, porque o único lugar onde o leão não consegue chegar é naquelas cabanas cheias de espinhos, que ele não consegue atingir. E o irmão Branham estava deitado numa dessas cabanas, e ele disse que podia ouvir todo tipo de animal gritando, era grilo, era elefante, girafa, todos os tipos de animais que estavam na mata estavam cantando felizes. Mas ele disse: daqui a pouco o leão deu um rugido lá, e não se ouvia nem o caminhar de um besouro, porque eles sabiam que era o rei da floresta que estava falando naquela hora. Não importa, irmão, quão escura esteja a noite, mas quando esse leão da tribo de Judá, ele ruge ao nosso favor, nós conhecemos a voz do rei. Nós conhecemos a voz dessa mensagem. Nós sabemos que essa mensagem foi enviada diretamente do céu para um povo eleito. Não foi para filhos bastardos, não, foi para filhos verdadeiros, genuínos, porque a Bíblia diz: aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E eu creio que Deus enviou um profeta para essa era, e eu estou crendo nessa mensagem, e então eu sou um daqueles que ele chamou, porque ele disse: todo aquele que o Pai me enviou, nenhum eu lançarei fora. E um dia o Pai me chamou, um dia o Pai te chamou, e nós viemos na presença desse grande Pai, e eu tenho certeza que Ele não vai te lançar fora. Amém? Parágrafo 25, se você tem a mensagem e quer acompanhar. Seus olhinhos devem ter se estreitado, pois o sol quente brilhava naquela manhã, e reluzia em sua barba e cabelos brancos, enquanto ele subia a colina ao norte de Samaria. E olhava para a cidade, suas roupas eram bastante comuns e seus pés estavam empoeirados. Ele aparentava não ser muito atraente, mas no coração daquele homem, profeta Amós, tinha-o assim, diz o Senhor, para aquele povo. Quão diferente é hoje do nosso evangelismo moderno? Que sistema diferente temos em relação ao que ele tinha? Oh, este homenzinho, ninguém menos que Amós, um verdadeiro profeta do Senhor, com a palavra do Senhor para aquela geração pecadora. Este pequeno e destemido homem profetizou nos dias de Jeroboão II. Jeroboão era inteligente, um homem muito inteligente e sábio, mas era um idólatra. E Jeroboão levou seu reino ao auge, mas ele estava na idolatria. Ele o fez da maneira errada. Veja, mas o reino prosperou igual. E geralmente a prosperidade causa pecado. É isto correto? Porque é na prosperidade que a vaidade entra. É na prosperidade que o poder aquisitivo entra. É na prosperidade, olha, muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção. E seria se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Mas geralmente essa prosperidade leva ao pecado. Então nem sempre é bom prosperar. Desonrando a Deus. A prosperidade leva ao pecado, desonrando a Deus.
O reino estava florescendo em sua época, e as pessoas, ele fez uma aliança com todas as nações ao seu redor. E como Israel caiu em um pecado terrível, afastou-se de Deus, afastou-se de seus mandamentos e de seus preceitos, e enlouqueceu completamente. As mulheres andavam pelas ruas com suas roupas finas e indecentes. Os homens passavam o tempo todo jogando e bebendo. As boates, como chamaríamos hoje, os lugares de entretenimento, funcionavam abertamente na cidade. O pecado foi desconsiderado pelo ministério. Isso vai ser um ensinamento e tanto para nós nessa noite, irmão. O pecado foi desconsiderado pelo ministério. Nós queremos brasa viva no altar. Queremos homens que se posicionem pela palavra, que tenham que apresentar uma noiva ao Senhor Jesus Cristo sem mancha, sem ruga, sem pecado, mas pura. Ficando escancarado, o pecado estava ficando escancarado, um lugar lindo, um grande centro turístico, falando de Samaria, e totalmente aberto. O pecado não era mais repreendido no púlpito. Precisamos, irmão. Não estamos aqui para repreender as pessoas, deixa eu deixar isso bem claro. Essa mensagem não veio para nos condenar, de modo nenhum. Aqui está uma noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele derramou sangue precioso na cruz do Calvário, por mim e por você. Nunca essa mensagem veio para te desprezar, não. Ela veio limpar o pecado, tirar o pecado. E o pecado estava solto. E quando essa profecia foi anunciada, parecia que não aconteceria, porque era uma coisa estranha, né? Seria a última coisa que poderia acontecer, de acordo com o que esse profeta lhes disse. Seria a última coisa que poderia lhes acontecer pela forma como ele amaldiçoou aquela geração. Mas ainda assim, em 50 anos, o reino deles foi completamente varrido da terra. Deus fala a sua palavra. E a sua palavra, e a palavra de Deus, melhor dizendo, é como uma semente. E quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Quando a palavra do Senhor é ungida, e é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Podemos vê-la se cumprindo hoje, depois de milhares de anos, ela deve se cumprir, porque é a palavra do Senhor, e ela não pode perecer. Parágrafo 30. E este pequeno destemido profeta veio do nada. A única coisa que nos é contada é que ele era um pastor. Não sabemos quem era seu pai, não sabemos quem era sua mãe, não sabemos de onde veio nenhum de seus descendentes, nada dele. Geralmente é assim que os homens que são enviados por Deus entram em cena. Eles vêm do nada e desaparecem da mesma maneira. Não tivemos nenhum registro dele, do que aconteceu. Este grande homem, Jeroboão, que era um homem de grande capacidade intelectual, tinha a nação em prosperidade, porém em pecado. Por isso que o conhecimento intelectual de nada adianta, irmão. Eu me pergunto se não poderíamos tipificar um pouco isso nesta noite com o nosso próprio país, nossa própria nação, que se encontra do jeito que estava, em pecado, mas prosperando.
Se existe um lugar, ou uma era, ou um momento, ou um tempo em que temos trabalhos de sobra, para pessoas de sobra, é o tempo que estamos vivendo. Me diga aqui em Erechim você passa pelas empresas, tem placas lá. Contrata-se. Portas abertas de emprego em tudo que é canto. Está prosperando, estamos prosperando, mas estava prosperando em pecado. Israel, 32. Israel, os pregadores, os sacerdotes e o governo tinham deixado a palavra de Deus para trás. Meu Deus, e um compromisso. E essa é a razão por que o país estava na condição em que estava. Embora tivessem tantos sacerdotes e tantos pregadores como sempre tiveram, mas eles haviam abandonado a palavra de Deus e se afastado dela. E é sempre nessas horas que Deus envia alguém do nada para trazê-lo de volta ao seu caminho. Alguma pessoa destemida que se levantará com a palavra do Senhor e sacudirá o povo de volta para a palavra novamente. Não é de volta para uma religião, não é de volta para dentro de uma igreja, mas de volta para os princípios da palavra. Eu estava observando aqui, eu tinha anotado algo aqui que eu gostaria talvez de me referir a isso, novamente. Está no capítulo 2, do mesmo onde nós lemos, de Amós, capítulo 2, versículo 4, gostaria de lê-lo. Ouçam esse homenzinho dizer isso. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Vem onde estava a sua mensagem? Veja onde Amós estava batendo, para voltarem lá no princípio. Vamos ler de novo aqui um pouquinho. Por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Andaram no mesmo caminho dos seus pais. Jeroboão, Acabe, e ali se vai, né? Vieram tudo da mesma, o saco da mesma, a farinha do mesmo saco. Vem onde estava a sua mensagem, estava tocando lá na raiz, lá nos princípios, trazendo-os de volta, porquanto faz com que você saiba que ele era porquanto havia se afastado da palavra de Deus. Para qualquer leitor da Bíblia, isto faz com que você saiba que ele era um verdadeiro profeta. Ele os colocou de volta na palavra de onde eles haviam caído. Nós já vamos chegar, irmão. Eu gosto de ler a mensagem, sabe? Eu gosto da mensagem, porque aqui tem um conteúdo que ela não alimenta o corpo, mas ela alimenta a alma. A alma, porque esse corpo do pó veio, para o pó vai voltar, vai corromper. E nós cuidamos muito do corpo e esquecemos de cuidar da alma. Comemos para cuidar do corpo, mas o alimento para cuidar da alma está aqui. Talvez suas igrejas tivessem prosperado. Provavelmente tinham belos edifícios. A cidade deles era provavelmente mais fascinante do que Phoenix. Samaria, como todos sabemos, era um grande centro turístico. Ainda é um lugar lindo, mas mesmo assim, eles tinham se afastado de Deus e Deus lhes enviou um mensageiro. Aleluias! E nesta era de Laodiceia, nesse exato momento, Deus enviou um mensageiro
que é William Marion Branham, para voltarmos para a palavra. Que mensagem de repreensão de Deus este pequeno profeta os guiou para fora dali. Oh, glória a Deus por esses profetas, por esses homens de Deus. Pois bem, Amós veio do deserto para a cidade do encanto. Não é de se admirar que seus pequenos olhos, dados por Deus, tenham se estreitado quando ele subiu a colina. Eu quero ver o homem de Deus que fica feliz em ver o pecado. Mas eu duvido se ele é homem de Deus quando vê o pecado atingindo as pessoas. E não só as pessoas, às vezes você vê aquele corpo bem vestidinho, mas sabe que aquela alma está lá no cafundó. Agora, ele não subiu a colina, não como um turista diria. As mulheres diriam: vejam todas as compras que as outras estão fazendo. Vejam os novos estilos que elas têm por aqui. Vejam esses novos vestidos que estão fazendo aí, que tem nas lojas, nas vitrines, que é de sair água da boca quando as mulheres passam, né? Meu Deus, isso é forte, irmão, é gostoso demais. Ou não como alguns homens pensariam, os estilos, cassinos e outras coisas que eram tão fantásticos na cidade, ou porque eles poderiam se sentar nas esquinas e observar a passagem do sexo oposto cobiçando. Mas esse profeta, com seus olhos se estreitaram por causa do pecado que ele viu na cidade. Não se estreitaram por causa de coisa que ele estava admirando, pelas modas, ou por seja lá o que for, mas por ver o quanto eles haviam se afastado de Deus. Ande pela cidade de Erechim, nem vamos muito longe, ande por essa cidade aí, irmãos. Uma cidade que se afastou totalmente dos princípios. Uma cidade que se afastou, não estou falando mal da cidade, mas o espírito que está habitando. Nós somos um povo espiritual e temos que olhar um ângulo espiritual da coisa, como tem decaído, como as coisas têm decaído. Você não encontra mais damas a não ser aqui dentro. Hoje elas te chamam de santas roladoras por te verem de vestido comprido, de cabelo comprido, e elas acham normal andar seminuas nas estradas. Isso não é atitude, isso é espíritos malignos. Não se estreitar. Algum homem de Deus não vai sentar na esquina cobiçar, né? A Bíblia diz que a noiva estaria gemendo, chorando por causa do pecado que há no mundo. Não fazendo associação. Não se estreitaram por causa de coisas que ele estava admirado em ver na cidade, coisas lindas, mas por ver o quanto eles tinham se afastado de Deus. O povo que fora chamado e escolhido. Vocês observaram aqui? Ele disse: não conheço outro povo além de vós. Eu vos tirei do Egito e então vos afastastes de mim desta maneira. E quando esse profeta, vindo do meio de pastores lá no norte do país, com a palavra do Senhor, como ele olhou para aquela cidade, ele teve que enxugar o suor. Suas roupas estavam suradas e provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto para si naquela noite. Isso não fazia nenhuma diferença para ele. Ele tinha uma mensagem, eu li esse parágrafo ontem, né? Que estava ardendo em seu coração e precisava entregá-la. Oh, não apenas isso, mas a unção do Espírito Santo que o havia atingido lá no deserto, fechou-lhe os olhos para o encanto do mundo. E todo servo de Deus, a serva de Deus, tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Você não se encanta com a moda, você não se encanta com as ofertas do diabo, porque os teus olhos estão fechados para essas coisas.
porque você não procura por essas coisas também. Agora, você tem algo, e este algo é Cristo diante de você. Uma mensagem deve ser levada às pessoas, e eles não se detêm diante de nada, não se pode arrancar a mensagem deles, ninguém arranca o que você já tem. Ninguém arranca essa mensagem está enraizada em nossos corações, ninguém tira isso de você, irmão. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa mensagem, glória a Deus por essa revelação, porque não é baboseira que vai me convencer, é a voz do noivo que vai me convencer. Como eu disse outro dia, a noiva não fica aí escutando blá blá blá, não, ela fica escutando a voz do noivo. Ele olhou para a decadência espiritual da cidade, a imoralidade e a decadência espiritual da cidade. Agora, eu me pergunto, quantos servos do Senhor, falando de Phoenix, né? Quantos servos do Senhor, cruzando a montanha aqui em cima, olhariam para Phoenix? Vocês vêm aqui pelo encanto, pelo brilho do sol e pelo descanso, e não podemos falar nada sobre isso. Pois bem, será que esse grupo esperto, inteligente, intelectual de Israel, seu grande, poderoso e intelectual presidente ou rei Jeroboão, que era um homem hábil, será que eles ouviriam este pequeno e desconhecido profeta? Será que com essa grande mensagem que estava ardendo em seu coração, ele seria capaz de andar pelas ruas e as pessoas, as mulheres voltariam a se vestir bem, os homens deixariam os bares e os lugares de pecado e se voltariam para Deus com a pregação deste homenzinho desconhecido? Essa foi uma pergunta que pode ter surgido em sua mente ou na minha, quando o vejo ali, com sua carequinha brilhando ao sol, sua barba grisalha descia sobre o casaco, olhando para baixo, contemplando aquela cidade com seus olhos estreitados e seu coração batendo forte. Vamos convidar a Amós para entrar na nossa igreja hoje, irmãos? Quantos querem convidar a Amós para entrar aí no Tabernáculo Erechim nesta noite? Hein? Vamos convidar ele? Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o nosso Tabernáculo Erechim? Vamos deixar ele entrar então e pregar para nós aqui. E ainda assim ali ele viu o reino de Deus que deveria ser estabelecido ali, todo tomado pelo pecado. E com uma repreensão de Deus que repreendia desde o rei até o mendigo. Cada sacerdote, cada pregador, rei, potentado, monarca, o que quer que fosse, ele tinha a maldição de Deus para lançar sobre eles. Você acha que eles o receberiam? Será que nós receberíamos o profeta Amós hoje na nossa casa? Lembrem-se, ele não tinha nenhuma recomendação. Meu Deus, isso é... Ele veio de uma forma diferente dos nossos evangelistas de hoje. Ele não tinha nenhuma recomendação dos sacerdotes. Eles nem sabiam quem era esse homem, mas havia alguém que sabia quem ele era. Esse era aquele que o havia enviado. Isto era tudo o que importava para Amós. Contanto que ele soubesse por quem fora enviado, sua mensagem tinha que ser transmitida da mesma forma e de qualquer maneira. Ele não tinha nenhuma credencial denominacional para respaldá-lo quando foi à cidade para ir à associação ministerial e dizer: meus irmãos, fui enviado por este determinado grupo aqui. Meu Deus. Ele não tinha isso.
por esse grupo religioso, eu pertenço a tal e tal. Não, ele não tinha isso para mostrar que mantinha boas relações com a associação ministerial da região de onde ele veio. Ele não tinha nenhuma cooperação para a sua campanha, ele nem sequer consultou alguém sobre isso. Este pequeno companheirinho estava em uma situação difícil, e é difícil, irmão, é difícil condenar o pecado, é difícil tirar o pecado que está impregnado na sociedade. Seria o suficiente para um homem dar meia volta e regressar, e voltar a pastorear e continuar de onde havia saído, se ele ao menos tivesse pensado nisso. Mas vejam, o homem não pensou duas vezes. Ele não pensou em nenhuma credencial, nem em cartão de companheirismo. Ele só pensou em uma coisa, e esta era a palavra do Senhor. Na mensagem influência, o profeta disse assim, esses pregadores de hoje, eles estão preocupados com o ticket de refeição deles. Eles têm medo de dizer a verdade, porque aquele irmão que dá o maior dízimo vai parar de dar o dízimo. Irmão, que isso? Estamos preocupados com o dinheiro ou com a alma que Jesus morreu na cruz do Calvário? Eu penso que aquele dízimo, maior que seja, mas a tua alma vale muito mais. Mas aí se preocupamos com as férias, se preocupamos com o fundo garantido do pastor, se preocupamos com o bem-estar da família e tudo mais. Mas o que nós devemos nos preocupar, isso não está sendo preocupado. Deus nos comissionou para fazer o quê? Arrecadar dinheiro? Ou pregar o evangelho que salva vidas? Ele tinha a palavra do Senhor. E por isso sentiu que não precisava de credenciais. E todo homem de Deus não precisa de credencial para ser identificado. Você não precisa de um crachazinho dizendo eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Você só precisa da convicção de saber quem você é. Você não precisa sair pelas ruas dizendo que você é cristão. Deus dará essa convicção no seu coração se você tiver a revelação. Desde que ele estivesse na vontade do Senhor, que diferença isso faria? Contanto que ele soubesse que sua mensagem vinha de Deus, Deus confirmaria essa mensagem. Ele tinha que fazê-lo, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Agora, 45, quem está acompanhando? E quando ele trouxe a mensagem, aqui que eu digo, irmãos, está faltando nos nossos púlpitos, dos assim chamados da mensagem. A impressão é de que todos os sacerdotes, pregadores e profetas daquela época deveriam ter vindo e se arrependido com essa mensagem. Ao verem a condição do lugar, ao verem a corrupção moral, mas quando ele começou a profetizar com a palavra do Senhor, ela era estranha para eles. A mensagem está se tornando estranha para nós. Porque nós não ouvimos mais sobre prosperidade e queremos. Deus é santo e exige santidade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E aí quando vem a mensagem de um profeta vindicado por Deus, se torna estranha, se torna difícil de aceitar.
Mas quando ele começou a profetizar com a palavra do Senhor, ela era estranha para eles. Eles não sabiam nada a respeito dela. Este é um quadro bem parecido com o nosso hoje. É estranha a mensagem do Senhor. A igreja não sabe nada a respeito disso. Quando eles ouvem as pessoas se levantarem e entregarem uma mensagem em línguas desconhecidas, darem a interpretação e dizem que determinada coisa está para acontecer, as pessoas viram a cabeça e vão embora. Pensam que as pessoas estão loucas. Eles veem alguém no Espírito se levantar e profetizar ou entregar uma mensagem do Senhor, como Amós fez, entregou uma mensagem do Senhor. Bem, as pessoas da igreja do mundo hoje pensam que a pessoa perdeu o juízo. Isso é estranho para eles, porque hoje estão praticamente na mesma condição que Samaria estava naquele dia. Mas lembrem-se, quando as nações chegam, ou sempre que a igreja de Deus chegou a essa condição, Deus foi capaz de levantar um profeta com a palavra do Senhor para eles. Certamente, eles haviam se esquecido disso há muito tempo, mas deveriam ter se lembrado, independente de poderem consultar seus livros e ver se tiveram algum colega de alguma de suas escolas por nome de Amós ou não. Deveriam saber que o Deus de Abraão era capaz de dessas pedras levantar filhos ou profetas para trazer sua palavra. E esse Deus, 47, e esse mesmo Deus é tão capaz nesta noite como ele era então. Ele certamente seria mal entendido pelas pessoas. Eu sei que eu posso ser falado que hoje o pastor estava brabo. Não estou brabo, irmão. Eu só quero a verdade e o estar correto. Diz que o pastor é a porta, mas o diabo vai levar tanta pancada. Enquanto Deus me der graça, enquanto eu estiver debaixo do sangue precioso do Senhor, enquanto Ele estiver me guiando com o seu Espírito, Ele vai levar tanta bordoada. E que Deus nos ajude. Ele seria mal entendido pelas pessoas. Mas eu digo uma coisa, Ele pode levantar homens, ungir homens para trazerem sua palavra. Ele pode colocar a palavra em um homem, enviá-lo e provar que ele é Deus através daquela pessoa que se humilhará e se submeterá a Deus e não terá medo de tomar Deus em sua palavra. Eu não tenho medo, irmão, eu estou cheio de saúde, posso trabalhar. Mas essa mensagem é a alma. Eu estou preocupado com a alma. Porque eu quero chegar lá do outro lado e dizer, valeu a pena. E ver cada um de vocês lá, irmãos. Ver todos vocês lá. Ele é capaz de fazer isso e o fará. Ele prometeu que o faria. E suas palavras, é claro, foram confirmadas para eles naquele dia. Porque enquanto aquela mesma geração ainda existia, tudo o que Amós profetizou se cumpriu. Eu me pergunto agora vamos deixar Amós pregar para nós. Se Amós viesse até nós nessa noite, nós o receberíamos? Então vamos deixar Amós abrir a nossa geladeira. Vamos deixar Amós abrir o nosso guarda-roupa. Vamos deixar Amós ficar um dia com o nosso telefone. Vamos deixar Amós
cuidar e perguntar para as nossas crianças como nós agimos durante o dia. Se aqui de algum lugar, do outro lado da montanha, em algum lugar, ou descendo de alguma parte do país, viesse um indivíduo mal vestido, como aquele, e entrasse aqui, e chamasse a atenção dos ministros e dissesse: eu tenho a palavra do Senhor, você acha que nós a receberíamos? Certamente que não. A primeira coisa que lhes perguntaríamos seria: qual grupo você pertence? De qual igreja você é? Qual é o teu companheirismo? Você é do companheirismo de tal? Você é de lá? Então você não tem companheirismo comigo. E se ele se virasse e dissesse: eu sou do grupo celestial? Glória a Deus. Temo que isso seria meio estranho para nós, mas foi assim que aconteceu. E talvez fosse da mesma forma hoje, se Amós entrasse em cena. Amós não está aqui, mas a palavra de Deus está aqui. Tudo que Amós tinha era a palavra de Deus. E o profeta veio nessa última era, e tudo que ele trouxe foi a palavra de Deus. Nós não idolatramos homem nenhum, não idolatramos profeta. Ele tem o seu lugar, nós temos o nosso, honramos ele. Porque a Bíblia diz: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Nós não adoramos o profeta, nós cremos na mensagem que Deus deu a ele para entregar para uma noiva. Ele foi um Eliezer que foi buscar a noiva para Isaac, e ele me encontrou, e eu comecei a dar água para aqueles camelos, e o profeta disse que aqueles camelos simbolizavam o poder. Aqueles camelos que Rebeca deu água foi o mesmo que transportou ela até Isaac. E o poder que você está dando água nesta noite será o poder que te transportará até o encontro do nosso Isaac. Essa mensagem simboliza o poder do Espírito Santo. Aqueles camelos, o profeta disse, simbolizava besta na Bíblia, quer dizer poder. E eles simbolizavam um poder, e foram aqueles poderes que transportaram Rebeca até Isaac. E será esse poder, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Então, se essa mensagem vem para me consolar, amém. Se vem para exortar, amém. Se vem para corrigir, amém. Eu digo amém a tudo que ela diz. Se for para me colocar, me corrigir, amém por isso. Eu creio nessa mensagem, eu creio nesse profeta, eu creio no Deus que enviou esse profeta. Aleluias! Ele condenaria a imoralidade da igreja. Ele sacudiria aquele dedinho enrugado dele, meu Deus, na cara daqueles pregadores. E diria: quer dizer que você se diz servo ungido de Deus e vai subir no púlpito e deixar suas mulheres se vestirem de forma sensual? Fala, profeta, comigo nessa noite. Você vai deixar essas mulheres se vestirem de forma sensual entre os homens e coisa assim? Sabe que a mulher, ela tipifica a igreja, né? Essa mensagem veio para vestir a igreja. Que deixará que suas jovens se apresentem assim? Escuta aqui, pregador. Que você permitirá que seus homens se casem 2 ou 3 vezes e sejam diáconos da igreja? Você quer me dizer que vai se apegar a essa credencial? Você quer me dizer que vai se apegar com essa popularidade da internet, que agora o mundo todo pode nos ouvir? Você vai se apegar com essa credencial que tem em mãos? E desprezar a palavra? Oh, que coisa! Amós explodiria aquela coisa. Sim, Senhor.
a imoralidade da igreja e a imoralidade dos membros, ele a condenaria. Veja, não os membros, mas a imoralidade. Sim, Senhor. Ele repreenderia cada membro. Cada doutrina de seminário feito pelo homem, ele a faria em pedaços. Ô, Amós, entra aí, vamos conversando. Agora, como? 60. Essa aparência de piedade. Ficam ali nos corais e por ali, grandes corais de vestes longas, e cantam como anjos. E na noite seguinte dançam como demônios. Irmão, vamos ser sinceros, essa mensagem entra lá no nosso coração. Essa aqui mexe na alma. Cantam como anjos e na noite seguinte dançam como demônios. Isso mesmo, vem? Essa é exatamente a verdade. Alguns aparecem com grandes e longas túnicas de aspecto florido. Parecem de uma espécie de ser angelical. E ficam ali e negam a palavra como qualquer espírito maligno. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Negando o efeito que ela traz. Se você começar a falar sobre o batismo do Espírito Santo, bem, eles te expulsam da igreja. Por quê? Eles têm que fazê-lo. Mas eles ficarão nessas igrejas e permitirão que seus membros dancem o twister ou o rock and roll no porão? Você acha que Amós poderia subir na plataforma e pregar o evangelho? Numa igreja dessa? Olhar para um grupo de mulheres de cabelos cortados e não condenar isso? Você acha que ele não citaria Isaías 5 ou 1 Coríntios 14? Ele não iria, ele despejaria isso. Aqui a congregação diz amém, eu digo amém. Certamente ele faria. Ande pelas ruas e veja as mulheres com essas roupinhas, parecendo homens, tão apertadas que a pele fica quase do lado de fora. Caminhando, se retorcendo, se requebrando como uma cobra, caminhando assim, tilintando os saltos no chão, e você acha que um homem de Deus não subiria no púlpito e explodiria essa coisa toda? Não estou bravo, estou lendo a mensagem, eu estou me deliciando com isso. Quando muito raramente é falado do púlpito essas coisas, nós precisamos desses pregadores. Nós precisamos de um Micaías que encare 400 falsos profetas, que estão profetizando que você pode viver o tipo de vida que você quiser, e Deus vai te dar Ramote de Gileade. Deus nunca vai te dar uma coisa dessa, vivendo uma vida imoral. Deus precisa de um Micaías se posicionar. Leia 1 Reis, versículo 22, capítulo 22. Quando aqueles 400 profetas se posicionaram lá e disseram para Acabe e Josafá: vai, Deus te deu essa terra, é tua, Ramote de Gileade é tua. Josafá tinha uma pequena fagulha de fé dentro do seu coração. Ele olhou para Acabe e disse: mas será que não tem mais um? E eu pergunto, será que não tem mais um aí? Que pode viver pela verdade, que pode caminhar pela verdade, que pode pensar pela verdade? Acabe olhou para Josafá: mas homem, tem 400 homens aí profetizando no nome do Senhor, e não era em nome de Baal, era em nome do Senhor. Tu quer mais um ainda? Acabe, eu quero mais um. Tem um aí. Tem um aí que eu não gosto dele.
Enquanto Mombrana estava pregando e estava curando o enfermo, e caminhões de caminhões, e multidões de caminhões estavam sendo cheios de muleta e cadeira de roda e macas, estava tudo mil maravilha. Mas quando ele abriu aquela palavra trazendo o que é a verdade, ele ficou sozinho. Irmão, não importa se tivermos que ficar sozinho, mas nós estamos com a palavra. Ele disse: ficar ao lado de Jesus significa ficar sozinho, caminhar sozinho, mas não importa. Nós temos o melhor amigo do nosso lado, um que não nos abandona nas horas difíceis, nas horas da amargura. Ele está ali. Mas manda chamar esse homem aí, então. Manda chamar esse Micaías aí. Eu quero ouvir a palavra dele. Irmãos, me aparece um homem sem credencial, com pele de animal enrolado. Nem comparar com os profetas que estavam com seus paletó, com um melhor terno. Nem se comparar com o chefe dos profetas, que era Zedequias, que tinha feito lá 2 chifres de ferro para Acabe, e disse: vai nessa tua força e Ramote Gileade será tua, e tu vencerás os inimigos. Daqui a pouco chega um homem barbudo, careca, sujo do deserto, fedendo pó, fedendo ovelha, porque o que ele podia ter lá no deserto a não ser ovelha. Chega um homem lá de cabisbaixo, meio cacundo da velhice. E o profeta disse naquela mensagem, Micaías, o profeta, ele disse: era um homem baixinho, careca, bem miudinho, mas o coração dele estava pulsando, e naquele coraçãozinho tinha o assim diz o Senhor. A igreja não precisa de formosura, a igreja precisa do assim diz o Senhor. Aí Micaías chega lá, e Acabe diz: aí Micaías, devemos subir a Ramote Gileade? Ou devemos ficar? Em outras palavras, Micaías sabia o que Deus já tinha falado. Micaías deu um sorrisinho de canto e disse: vai, Ramote Gileade te pertence. Acabe sabia que aquilo não era verdade, porque ele sabia que não estava de bem com Deus. Era por isso que ele, por isso que ele falou: mas desde quando você me falará no nome do Senhor a não ser a verdade? Agora ele provocou o nome de Deus. Queria a verdade? Tu quer a verdade? Então, Acabe, é o seguinte: eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Agora, estava lá, um cheio de teologia, que foi educado, passou na frente dos psicólogos, para ver se o nervosismo dele não estava muito. Zedequias, treinado na escola dos profetas, desceu um degrau e deu um soco na boca de Micaías, lá que saltou os dentes da boca. Me diga aí, homem, onde é que passou o Espírito do Senhor, que passou de mim e foi falar a você? Sabe o que Micaías respondeu? Quando você estiver se escondendo de câmera em câmera, você saberá. Irmão, o homem tinha levado uma bordoada na cara, mas a convicção continuava ali. A palavra de Deus ainda estava ali. Quantas vezes bordoadas nós levamos, nos chamando de falsos, santos roladores, mas aquela convicção ainda está aqui. Diga-me, quando vocês serão salvos? Quando vocês estiverem na tribulação, vocês saberão. Glória a Deus. Aí Acabe olha para Josafá e disse: eu não te disse, homem, que esse homem nunca profetizou coisa boa a meu respeito. Ele só sabe falar coisa mal. Às vezes que eu trouxe ele para pregar na minha igreja, ele falou mal das minhas irmãs, das membros da minha igreja. Ele condenou Jezabel, a minha própria esposa. Veja, um homem falta de respeito, não teve respeito nem com a primeira dama. Mas, irmão, a palavra não pede licença. Por favor, tire essas pinturas. Não, ela disse: saia do pecado.
Apocalipse 18 não diz, não pede licença, ela diz: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai da confusão. Eu estou me sentindo um pouco religioso aqui, irmão, mas é que eu tive um Peniel ali atrás, e está queimando algo aqui no meu coração. Não vai respeitar minha esposa, mas ela está condenada, ela está em pecado, manda ela se limpar. Ei, que coisa pesada para falar para uma mulher, a primeira dama de um homem presidente de Israel. Oh, que coisa ruim falar para uma igreja, irmão. E essa mensagem, ela veio para limpar a face, limpar as unhas, colocar um vestido longo, deixar o cabelo crescer. Essa é a mensagem de Micaías. Temos muitos outros profetas profetizando que você pode viver de qualquer jeito, mas tem um Micaías aqui dizendo: assim diz o Senhor. Micaías sangrando, ele disse: ouve Israel, estive eu em uma reunião celestial. Um homem de Deus vai estar em uma reunião celestial, ele não vai estar associado em programas sociais, ele não vai estar trocando assunto em mesinha de baralhos, jogando dadinhos, não, ele vai estar de joelho buscando a presença. Eu buscarei a presença de Deus, foi o que ele falou, e tudo o que o Senhor me disser, isto eu falarei. E ele foi, e Deus falou. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, com todo o exército celestial ao seu redor, à esquerda e à direita. E eles estavam discutindo, e Deus perguntou: quem irá a Ramote Gileade para convencer Acabe para que lá ele mora? Aí um dizia isso, e outro dizia aquilo, mas a Bíblia diz que veio da parte do Senhor um espírito de mentira, e disse: eu irei. E a Bíblia diz ali que aquele espírito disse: eu serei um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Sabe o que Deus disse? Então vai, tu terás sucesso nisso. E ele desceu e atingiu 400 homens lá, que diziam ser profeta, porém estavam profetizando uma mentira. Quantos profetas nós temos proferindo a mentira, levando as pessoas para o inferno? Mas vá consultar a palavra, tem um Micaías dizendo a verdade. Acabe disse: manda prender esse homem aqui, e trata ele com um pão de amargura e água de amargura aí. Manda prender esse homem. Sabe o que é? Se Deus não falou comigo, tu saberás. Acabe foi morto, vocês sabem da história. Mas é assim que Deus quer, homens posicionados. Quantos já disseram para vocês? Mas Deus quer mulheres posicionadas, com a verdade, nada mais que a verdade, nada menos que a verdade. Posicionados, jovens, moças, rapazes, homens, mulheres. Deus quer um povo posicionado com o assim diz o Senhor, homens e mulheres que estejam na presença de um Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar com essa leitura, porque senão eu me empolgo, irmão, e eu faço que nem aquele homenzinho de cor. Eu começo a pular aqui e acho esse lugar muito pequeno, né, irmão Matusalém? Você acha que ele não condenaria isso, se retorcendo, se requebrando e caminhando assim, tilintando os saltos no chão? E você acha que um homem de Deus não subiria no púlpito e explodiria essa coisa? E isso também acontece nas igrejas pentecostais, é exatamente isso. Não faria nenhuma diferença para Amós. Ele seria um que diria isso. Ele não teria medo, porque ele era ungido do Senhor. E se ele tinha o assim do Senhor, tinha que ser a palavra do Senhor.
Ele foi a Samaria não para olhar para o encanto, para contar quantas organizações havia e quantos membros eles tinham. Como eu disse outra noite, parece que hoje toda a igreja está edificada sobre isso. Parece que queremos números. Quanto mais quantidades, melhor. Deus não pede quantidade, Deus pede qualidade. Deus pesa os seus, Ele não conta, Ele pesa. Toda a igreja está edificada sobre isso. A coisa principal entre os irmãos hoje, das igrejas, é números, e números, e números. Um tentando superar o outro. Números. Deus não leva em conta números, Ele leva em conta o caráter. Caráter é o que Deus está procurando. Ele quer encontrar um caráter em alguém em quem Ele possa pôr as mãos. Alguém que se aquiete por tempo suficiente em sua presença e receba o assim diz o Senhor. Como dissemos, decisões. Durante todo o ano tivemos tantas decisões. Isto são pedras, confissões. E de que serve uma pedra sem pedreiro com a afiada palavra de Deus para transformá-la em um filho de Deus ou uma filha de Deus e colocá-la na igreja onde é seu lugar? Não é rolando pedras que se constrói um edifício. É necessário cortá-las e moldá-las. Precisamos de homens hoje, homens ungidos como Amós, que cortem o mundo dessa mulher e façam dela uma dama, uma verdadeira filha de Deus. Que cortem o mundo desse homem, independentemente de quantos administradores ou expulsem, ou qualquer outra coisa. Ele permanecerá com o assim diz o Senhor. Vamos bater palmas para o Senhor Jesus Cristo? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmão. Vamos nos pôr de pé. Eu creio que os pequenos Micaías estão aqui nesta noite, estão posicionados ao lado da palavra. Não está importado. Você sabe que tentaram convencer Isaías, a Micaías a falar, nós temos profetizado assim, toda a palavra está sendo de boa influência para o rei. Nós queremos que você fale exatamente o que nós falemos. Mas eles estavam falando com o homem errado. Eles estavam falando com um homem que teve a experiência com Deus. E eles falam com a pessoa errada. Amém? Vamos ficar ao lado dessa palavra, meus irmãos. Vamos nos posicionar. Vamos tirar o pecado do nosso caminho. Vamos nos santificar. Vamos nos limpar, nos esvaziar, para ser cheios do Espírito Santo. Quantos estão dispostos a fazer esse tipo? Mesmo que muitas vezes seja necessário nos vestirmos com sacos e cinzas, mas queremos estar na presença do Todo-Poderoso. Você está disposto? Você sabe que precisa invadir muitas coisas. Você sabe que precisa lutar contra muitas coisas. Mas precisamos disso. E isto é necessário. Queremos vencer. Porque nós não estamos olhando para um general perdedor. Estamos olhando para um general que vence todas as batalhas e não conhece derrota. Vamos inclinar nossas frontes. E você tem apenas um minuto para meditar sobre sua vida, sobre o que Amós tem pregado para nós nessa noite. Como eu tenho me comportado, como eu tenho vivido, lá na empresa, lá no trabalho, lá no mercado, lá em casa, com minha esposa, com meu esposo, como está a minha vida? Deixe Amós entrar aí na sua casa. Deixe ele abrir tudo o que tem lá e mostrar o que está de errado.
Vai e conserte aquilo. Não seja uma peteca na mão do diabo. Coloque em ordem a sua casa. E então viva para o reino de Deus. Querido e eterno Deus, queremos pôr em ordem a nossa casa, Senhor. Falamos de Amós, falamos dos teus servos, mas, ó Deus, queremos saber como está a nossa vida contigo, Pai. Nos ajude, Senhor, a colocar em ordem aquilo que está fora da casa, que está fora da ordem. Nos ensina, Senhor, a nos apresentar como filhos e filhas, verdadeiros servos do Senhor. Não nos deixe retroceder, ó Pai, mas nos ajude a avançar cada dia mais na Tua presença, Pai. Não queremos chegar ali como covardes que se acovardaram por pouca coisa, mas queremos chegar ali como verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Uma noiva que recebeu a palavra, tomou a palavra como aquele escudo protetor. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, limpa-nos, Senhor, do púlpito até a porta do zelador. Limpa nossos corações, Senhor, do pastor até o diácono, do maior até o menor, Senhor. Dá-nos uma experiência contigo, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha o Teu Espírito Santo agir, ó Deus. Coloca-nos em ordem aonde precisamos estar. Deus, se há alguma falha em nós, que atrapalhe o Teu Espírito Santo vir e nos colocar em posição de marcha, nos ajude a acertar este passo, Senhor. Queremos estar como verdadeiros soldados na Tua presença, em posição de marcha e armados contra o nosso inimigo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Fortalece o vaso fraco, Pai. Fortalece aquele que não consegue vencer. Ajuda-o, ó Pai. Aqueles elos fracos que tem, ó Deus, fortaleça com o Teu Espírito, Pai. Dá coragem para aqueles que estão fracos. Anima o desanimado, Senhor. Dê força para o que está fraco nesta noite. Aquele que está desanimado, que o Teu Espírito Santo possa levantá-lo nesta noite, animá-lo como um verdadeiro ou uma verdadeira soldada ou soldado de Jesus Cristo. Se posicionar e professar que somos filhos, herdeiros de um reino celestial. Deus, um homem não pode fazer isso, uma igreja não pode fazer isso, mas nós colocamos em marcha a nossa fé sobrenatural, crendo que o Senhor pode nos colocar em ordem. Oh Pai, nós queremos aquela coluna vivificando no nosso meio, pairada sobre nossas vidas. Oh Deus, aleluias, aleluias. Tu estás aqui, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Oh Pai, se há uma falha em mim, Senhor, como um servo da Tua palavra, como um servo Teu, se há uma falha em mim, Senhor, eu quero acertar, Senhor. Queremos estar certo contigo, Pai. Não queremos abandonar a Tua palavra, não queremos abandonar os Teus estatutos, Senhor, os Teus mandamentos, mas queremos que ela fique viva em nossos corações. Oh Deus, transforma essas atmosferas do lar, esses lares que estão arrebentados por causa do pecado. Restaura, Senhor, estes esposos, restaura, Senhor, este amor primitivo.
Dá-nos, Senhor, aquele amor primeiro, Senhor, que um dia deixamos para trás. Oh Deus, encoraja-nos para essa batalha, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Essa é a minha humilde oração que eu te peço, Pai. Oh Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Se temos nos distanciado daquela doce presença, se nós temos perdido aquele sentimento, nos ajuda, Senhor, a recuperar. Nos ajuda, Senhor. Não queremos seguir o mundo, não queremos seguir a moda do mundo, Senhor. Queremos ser o povo eleito, os separados. Abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, Senhor. Conserva-os, ó Deus. Derrama do teu Espírito Santo sobre tua igreja, Pai. Estamos sedentos por uma experiência pentecostal. Estamos sedentos por aquele vento veemente, Pai. Aquele Espírito que transforma, aquele Espírito que muda. Oh Senhor, cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Com nossas frontes inclinadas, vamos orar por esses pedidos. Mas antes de orar, tem alguém que tem perdido o sentimento? Alguém que não sentiu mais aquele toque do Espírito? O Espírito Santo está chamando nesta noite. Se você desejar vir, nós vamos orar por você. Há muito tempo você não consegue ter um Peniel com Deus. Há muito tempo você não consegue ter uma experiência. Há muito tempo você não consegue ter aquela intimidade. O altar está aberto. Se você desejar, não deixe o diabo colocar pensamentos ruins no teu coração. Deus está disposto a te ajudar. Vem, Ele diz, vem, filhinho. Eu estou aqui, eu sou teu escudo protetor, eu posso te ajudar. Temos um irmão se aproximando. Tem mais alguém? Aqui está uma alma preciosa. Oh Deus, eu tenho vindo aos cultos e não tenho sentido a tua presença. Eu quero voltá-lo a sentir. Tem mais alguém? Não resista ao Espírito Santo. Deixa Ele tocar no teu coração. Enquanto eu vou orar por esse irmão,
Não resista ao Espírito Santo. Meus pensamentos, restaura os meus sonhos, e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Glória a Deus. Oração em favor da irmã Suzane Fátima de Lima. Oração em favor do irmão Samuel e família Lima. Irmão José pede oração em favor de uma audiência a ser feita dia 17. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão esses pedidos, Pai. Não chegaram diante de um homem, mas chegaram diante do Senhor. Tu és aquele que conhece o que se passa em cada família, Senhor, em cada coração. Colocamos estas pessoas em Tua presença, Pai, e o declaramos abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse nosso irmão que terá essa audiência, Pai, Tu és o nosso advogado, Senhor. Tu és o que controla toda coisa, Pai. Seja o Senhor o advogado do nosso irmão. Ajude-o, ó Pai. Abençoe-o, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, despede-nos, Senhor Deus, para os nossos lares, guardados e amparados debaixo do Teu sangue precioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e Te agradecemos.